Então, Ricardo, obrigado novamente pela questão de aceitar esse convite dessa disciplina, né? Então, eu estou tentando trazer... obrigado, Lucas. Eu estou tentando trazer toda semana alguém diferente para mostrar um pouquinho das soluções que são aplicadas no mercado e o que a gente tem de novo, né? Então, eu vi que a Smart está trabalhando forte em algumas tecnologias interessantes de aquisição de dados e nada melhor do que a própria empresa para conseguir fazer essa explanação e trazer alguns cases reais que conseguem, que já deram algum retorno, né? Essa turma aqui é focada mais na parte de manutenção, então temos colegas aí que trabalham na GM, na Dana, no próprio Senai, temos uma miscelânea de pessoas aí aqui da região, né? Então, obrigado mesmo por aceitar o convite. A Braskem também, me esqueci de comentar. Então, tem alguns colegas que já trabalham até com a linha de produto de vocês também, né? Então, que legal. Tá, muito obrigado. Se quiser compartilhar a tela e começar a apresentação, acho que tá... Tá legal. Bom, Henrique, também que gostaria de agradecer. Para a gente é uma grande satisfação participar de eventos como esse, né? A Ismar é uma empresa brasileira, né, que desenvolve tecnologia aqui no Brasil, né? Então, a gente gosta muito de se aproximar das universidades, a gente valoriza muito essa questão do ensino, né? E eu aproveito para parabenizar todo o pessoal que está participando aí. A gente sabe o quanto é duro, né, você sacrificar o seu sábado com sua família para vir aqui para estudar, mas é o melhor investimento que a gente pode fazer na gente mesmo, né? Então, parabéns para vocês, fantástico. Podemos começar, então? Deixa eu ver como é que eu compartilho aqui a tela. Compartilhar. Vocês já estão vendo uma apresentação aí, pessoal? Uma tela azul? Ainda não. Às vezes ali do lado do endereço do browser precisa ainda uma permissão, dependendo do browser que você está utilizando. Deixa eu voltar. Eu estou usando o Chrome. Tá aqui. Tinha faltado selecionar a tela e compartilhar. Isso. Acho que agora vai. Aí, perfeito. Agora tá aparecendo. Uhum. Legal. Bom, pessoal, eu separei aqui uma apresentação. Na verdade, é uma apresentação e uma parte prática, onde eu vou mostrar um equipamento aqui para vocês e mostrar ao vivo aqui uma troca de informação entre um instrumento que fica lá no chão de fábrica mesmo, medindo temperatura, pressão, essas variáveis, e que pode gerar diagnóstico e até um sistema de manutenção. É um exemplo prático, né? Então, vou seguindo aqui. Viu, Henrique? Eu não sei como é que vocês fazem normalmente, mas eu estou à disposição de vocês aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas durante a apresentação, deixar para o final, fica totalmente ao critério de vocês. Eu estou totalmente à disposição. Tá? Obrigado, Ricardo. Eu acho que a turma, se precisar, de repente, tem algum questionamento, alguma dúvida, eu acho que levanta a mão, fala, porque daí é interessante, senão a gente deixa para o final, às vezes algumas dúvidas acabam se perdendo, né? Então, como o objetivo aqui é aprendizado mesmo, acho que vamos pegar um tempinho aí do Ricardo para aproveitar toda essa experiência dele, já tira na hora a dúvida, né? Legal. Bom, tudo aí. Obrigado, Ricardo. Bom, esse slide que está aparecendo aí agora é uma agenda, né, dessa apresentação. Então, tem uma sessãozinha aqui, a primeira, falar um pouquinho da Smart, né? Muitas vezes eu deixo de fora essa sessão, aí as pessoas às vezes ficam curiosas de saber um pouquinho o que a empresa faz, então deve ser uns 5 minutos aqui, falar um pouquinho da história, o que a Smart faz. Depois a gente vai gastar um tempo maior aqui, passando para vocês uma visão geral da solução que a Smart tem, né, que fornece para a indústria e que tem várias aplicações nessa área de manutenção, que eu acho que é o grande foco de vocês, né? Vocês vão ver que os produtos são bem relacionados à parte de automação, de instrumentação de indústrias, né? Que é o grande mercado que a Smart atua. E não deixa de ser um sistema complexo, né? Um sistema industrial complexo, que eu acho que é o grande tema da disciplina de vocês.
E no final, então isso aqui deve demorar uns 40, 50 minutos, eu acho. E no final tem a demonstração prática, que a gente vai mostrar, brincar um pouquinho aqui com, eu tenho um sisteminha aqui de demonstração, dá para a gente interagir um pouquinho e ver ele trocando dados aí com sistemas. Bom, começando aqui então, a Smart, né, é uma empresa brasileira, né? Talvez uma característica interessante para falar para vocês da Smart é que é isso, né? É raro a gente ver empresas brasileiras, né, tentando desenvolver tecnologia aqui no Brasil, partindo para concorrer com grandes gigantes aí do mercado mundial. E é isso que a Smart faz, né? Basicamente é uma empresa que atua nessa área de instrumentação, automação, controle de processos e tem aí quase 50 anos, né? 46 anos de mercado, foi fundada em 74. Tem a sede aqui em Sertãozinho, interior de São Paulo, onde eu estou agora, e fornece soluções aí para o mundo todo, né? É uma empresa ousada, está num momento muito interessante hoje. Hoje a Smart ela teve um período no passado que ela teve problemas fiscais, né? Passou por uma recuperação judicial recentemente, que terminou agora em 2016, mas agora está num momento muito bom. A empresa está bem mais enxuta do que ela já foi, ela já teve mais de 1.000 funcionários, né? Hoje ela está em torno de 300 e se recuperando, né? Mas a gente está crescendo aí desde 2016, uma média de 30% ao ano. Essa questão de dívidas fiscais foram todas resolvidas, então está num momento assim bem interessante. A gente está investindo bastante em desenvolvimento, né, para essa questão de tecnologia. Até o logo da Smart que vocês veem aqui mudou, né? É Smart Technology Company. A gente está buscando bastante essa questão de liderança de tecnologia. Essa aqui é uma linha do tempo que mostra um pouco da evolução, né? A empresa começou lá nos anos 70, fornecendo soluções principalmente para usinas, né, de açúcar e álcool, que é a grande indústria aqui do interior de São Paulo, dessa região de Sertãozinho, Ribeirão Preto. Aí a Smart começou a desenvolver soluções próprias, começou a criar transmissores aqui na linha de instrumentação, né, medidores de pressão, atuadores elétricos, começou a desenvolver alguns controladores, né? Esse aqui é o CD600, é um produto que teve um grande sucesso. Ele é um controlador single de multi-loop, tem 4 loops aqui, 4 malhas de controle, né? Você consegue controlar. Criou um sistema de controle chamado SmartCon, na época, que também fez bastante sucesso. Era um sistema, na época ele é até atual, mas hoje é uma tecnologia totalmente obsoleta, né? A gente não tem mais esse produto. Incrível que pareça que o CD600 a gente fornece até hoje. Foi um produto que tem uma aceitação tão grande, que às vezes a Smart tenta descontinuar, mas os clientes continuam querendo comprar, né? Às vezes até recentemente a gente teve um pedido grande da China, uma empresa lá que já costumava usar, pediu acho que quase 2.000 desses, né? Então é um produto que a gente não consegue terminar porque ele tem uma reputação muito boa no mercado. É um produto muito simples, mas muito bom. Foi evoluindo aqui nos anos 90, a Smart começou a criar sistemas com tecnologias mais modernas, né, usando a parte de eletrônica digital, redes de campo. Então a gente já começa a ver aqui interfaces de operação um pouco mais sofisticadas, né? E isso foi evoluindo, as tecnologias foram sendo incorporadas, né? Toda essa parte de protocolos de comunicação de fábrica mesmo, né? O Fieldbus, Profibus, DeviceNet, ASI, nessa época que isso aí desenvolveu muito. A Smart acompanhou tudo isso daí. E hoje em dia está mais as tecnologias mais recentes, tecnologias wireless, né? Todos os transmissores para sistemas instrumentados de segurança, seguindo os níveis instrumentados de segurança ou SIL, né? Que a gente tem essa linha também. E agora, mais recentemente, existe uma grande tendência no mercado de automação, que é o desenvolvimento de um sistema, o OPAS, né? O Open Process Automation System. É uma tecnologia que já existe uma especificação e está sendo coordenada por esse grupo aqui, o The Open Group, né? Open Process Automation Forum. Então, a Smart está trabalhando muito forte com esse grupo aqui para, digamos assim, próxima versão do nosso sistema já vai estar de acordo com essas diretrizes aqui.
que é basicamente o uso de tecnologias abertas, né, nesse mercado de automação, de instrumentação, para facilitar para os usuários o uso de soluções de fabricantes diferentes, né? A Smart acredita muito nisso. É um dos pilares aqui do nosso desenvolvimento de tecnologias, é o uso de tecnologias abertas. Né? Aqui é só um gráfico mostrando que a gente tem uma presença no mundo todo, né? A presença já foi maior e agora a gente está recuperando, mas a gente tem pelo menos representantes aí na grande maioria dos países mais importantes do mundo. Aqui, nesses quase 50 anos de vida, tem aí alguns... eu acho que praticamente quase todas as empresas aqui do Brasil têm alguma coisa da Smart, nem que seja um medidorzinho de pressão, alguma coisa assim, tem. Então, a empresa teve, assim, muito sucesso nesses anos, né? E a gente está com uma previsão bastante interessante para o futuro. A gente está trabalhando muito com o governo também para essa questão, porque como tem essa questão de investimento em desenvolvimento, existem alguns incentivos que o governo fornece, né, principalmente para empresas que desenvolvem software, e agora como a empresa está totalmente correta, sem nenhuma dívida fiscal, nada disso, a gente procura se beneficiar disso. A gente deve fazer várias parcerias com universidades para desenvolvimento de tecnologia. A gente acredita que isso pode... Os Estados Unidos fazem muito isso. Né? A gente acredita que isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver bastante aqui no Brasil, uma coisa que a gente vai estar buscando fazer já está buscando, né? E passando essa pandemia do coronavírus, a gente pretende ingressar mais forte nessa área. Bom, Ricardo, só para entender, então vocês estão credenciados, caso eu tenha algum projeto de inovação, um PDI, eu posso entrar em contato com vocês e utilizar esses benefícios, esses incentivos fiscais também com vocês. Teria essa possibilidade? Sim, existe sim, Henrique. A gente está totalmente aberto a isso. Até outro dia eu estava conversando com o Libânio, que é o nosso presidente. Houveram algumas mudanças recentes na legislação dessa parte, que parece que ficou até melhor para as empresas poderem desenvolver. Então a gente já está atuando nisso. Então, se vocês tiverem iniciativas, vamos conversar sim. Eu acho que a gente tem boas isso é chances legal para todo o grupo, né? Daqui a pouco tem alguma dificuldade, tem algum projeto específico que hoje o mercado não atende, se busca essas empresas, se faz essa parceria, esse contrato e se beneficia de um incentivo fiscal, né? Então todo o dinheiro investido, daí tem as modalidades, né? Daí tem que ver qual edital pegar. Mas tem algumas modalidades que tu entra em parceria, às vezes tu gasta, bem dizer, nem 50% do valor de um desenvolvimento, né? Sim, sim. É interessante. E eu posso te dizer que a Smart é muito aberta a isso. Eu já trabalhei em empresas nesse mesmo setor, né, empresas multinacionais, e aqui no Brasil a gente vê que eles não dão muito espaço, assim. Por quê? Porque o desenvolvimento deles todos está lá fora, né? Então, mas na Smart isso é bem diferente. A gente é muito aberto a isso. Então, vamos conversar assim, Henrique. Legal. Bom, seguindo aqui então, vou entrar um pouquinho fazer um overview, né? O pessoal, se estiver muito chato aí para vocês, vocês me avisam, tá? Porque às vezes nem todo mundo conhece um pouco dessa área. Se tiver alguma dúvida, de repente, não sei o que você está falando, me para aí e vamos tentar acertar, tá? Eu vou tentar ser assim, falar uma linguagem assim bastante simples para que todo mundo, mesmo que nunca tenha se envolvido em nada disso, consiga entender um pouco. Mas me dê um feedback caso não esteja legal. Perfeito. Esse System 302 é a marca que a Smart tem, que na verdade hoje ele digamos assim, um guarda-chuva que abrange todas as soluções que a Smart fornece, né? Desde os transmissores, os controladores, os softwares todos. Então, na verdade, a gente chama de ecossistema para não limitá-lo do que a gente pode fazer. Ele começou lá com medições, depois foi com controles, e hoje com essa questão de indústria 4.0, tudo isso, né? Esse mundo de automação está convergindo muito com aquele mundo de TI, né? O pessoal quer ter disponibilidade de dados de fábrica, dados importantes para manutenção, às vezes na rede corporativa, muitas vezes até na nuvem, né? A gente tem até vários clientes hoje que estão estudando formas seguras aí, e a gente está trabalhando forte junto com eles para isso.
para disponibilizar dados em nuvens para que eles possam usar os benefícios os serviços importantes que tem nessa camada, né? Além do acesso em qualquer lugar, que também é muito interessante. Então, a gente chama o system de ecossistema digital e aberto, né? Que tem a ver com aquela questão da gente usar muitas tecnologias abertas para facilitar toda essa integração do mundo, né? A gente acredita muito nessa questão de colaboração, né? E a gente consegue, acho que, desenvolver mais coisas usando esse princípio. Essa imagem aí é o que a gente chama de arquitetura de um sistema de automação, né? Então, a gente tem aqui, nesse nível de baixo, isso aqui seria o chão de fábrica, tá? Esses carinhas aqui, eles são transmissores, medidores de pressão, temperatura, densidade, vazão, nível. A gente tem válvulas, né, e posicionadores de válvula, que é o elemento lá que diz quanto que a válvula deve estar aberta ou fechada e tudo isso. Tem vários tipos de medição, pH, por aí vai, né? Motores, atuadores elétricos, sinais, válvulas de abre e fecha, né? Tem uma série de equipamentos de campo. Esses equipamentos aqui, muitos deles se comunicam com tecnologias analógicas, convencionais, né? Às vezes é um sinal 24 volts, é um sinal 220, é um sinal de 4 a 20 miliamperes, mas muitos deles já têm várias tecnologias digitais, como essas aqui, o Fieldbus Foundation, Profibus, Heart, Wireless Heart, DeviceNet, YASI, ou Modbus. Ou seja, existe muita informação aqui nesse nível. Eu estou falando um pouquinho disso porque isso vai ser importante para a gente ver, porque muitas dessas informações podem ser usadas para manutenção. Então, isso acho que é bem legal nessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Então, isso aqui é o nível de campo que a gente chama. Essas caixinhas pretas aqui são os nossos controladores, né? Que eles se comunicam, eles são responsáveis por se comunicarem com todo esse pessoal de campo. Executam funções de controle, né? Às vezes um controle contínuo, um controle discreto, são lógicas, né? A gente tem aqui PLCs, então eles fazem todo o controle desses equipamentos de campo. E eles disponibilizam todos esses dados através de uma rede Ethernet aqui. Nesse nível, a gente usa um protocolo aberto também, que chama High Speed Ethernet, que é da Fieldbus Foundation, que permite você trocar dados entre um controlador desse com outros, né? De uma maneira segura e industrial nessa rede aqui. Então, isso dá uma grande flexibilidade, digamos assim, de configuração de lógicas em toda essa parte. E subindo mais aqui na arquitetura, a gente tem agora que são servidores, né? São computadores do tipo servidor, que a gente conecta nessa rede com uma outra rede. O que eles fazem? Eles leem todos os dados desses controladores e disponibilizam para todas as ferramentas de software que a empresa vai estar usando aqui. Então, nesse nível aqui, a gente tem estações aí de engenharia, que é onde o pessoal faz toda a configuração, né? Todos os ajustes aqui para isso estar funcionando. Tem as estações de manutenção, importantes para o pessoal manter isso aí funcionando. As estações de operação. A gente vai falar um pouquinho disso tudo. E existem soluções aqui, tem até um firewall aqui, que pode conectar essa rede aqui. Isso aqui tudo é um domínio que a gente chama de domínio de TA, né, de tecnologia de automação. E a gente pode ligar aqui no domínio mais de TI, aqui na rede corporativa, né? Então, pode interagir com sistemas de gestão, aí, com o SAP, né? O SAP até tem um módulo de manutenção, né? O SAP PM, que às vezes você pode interagir muito com esses carinhas aqui. É possível hoje, por exemplo, ó, a gente pegar um diagnóstico aqui. Vamos imaginar que a gente tem um instrumento wireless aqui, ó. Esse instrumento wireless, por ser wireless, ele tem uma bateria. Se essa bateria dele, por exemplo, um dia vai acabar, ela dura anos, né? Mas um dia ela vai acabar. E existe um diagnóstico de tempo de vida dessa bateria. Então, na hora que ela estiver acabando, antes dela acabar, posso gerar um diagnóstico. Esse diagnóstico vai entrar por aqui, entrar no sistema. Eu posso vir aqui num servidor de manutenção. Eu tenho software hoje que eu posso mandar esse dado e fazer uma interface, por exemplo, com o módulo do SAP PM.
Aí lá no SAP PM, ele vai ver, opa, tem um instrumento que está precisando trocar bateria. Aí automaticamente vai gerar uma ordem de trabalho que vai ser enviada para a equipe de manutenção para executar esse trabalho. Ou seja, você não vai precisar que uma pessoa fique checando lá as baterias, né, dos instrumentos. O sistema automaticamente vai te avisar quando precisa trocar e tudo isso é economia, né? Isso aqui eu dei um exemplo bem simples, tá? Eu tenho N exemplos, por exemplo, válvulas, elas de tempos em tempos precisam de manutenção e existem diagnósticos, por exemplo, se a válvula está sendo obstruída ali, né? De repente o fluido que passa ali pode ser viscoso, vai se depositando ali. Eu posso ter diagnósticos que fazem a mesma coisa. Então, são todas formas aí de comunicação de sistemas, né, que podem ser usadas para melhorar a manutenção. E vocês aí do curso de manutenção, acho que conhecem bem melhor do que eu, né, porque quanto menos manutenção reativa você faz e você vai partindo mais para uma manutenção mais proativa, né, às vezes preditiva, você acaba tendo uma eficiência melhor e com redução de custos. Uhum. Bom, esse foi só um explanado geral, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes, seguindo aqui. Isso aqui é só uma foto para aparecer aqui. Inclusive, antes de eu seguir adiante, deixa eu mostrar para vocês aqui o kitzinho que eu separei aqui para mostrar para vocês. Estou usando meu celular aqui mesmo como câmera. Uhum. Deixa eu ligar a câmera aqui. Estão vendo esse kitzinho aqui? Ó? Ele tem aqui nessa parte de cima, né, alguns transmissores. Esse é um medidor de pressão, aqui tem um de temperatura, aqui tem um conversor field bus para corrente. E aqui embaixo eu tenho um controladorzinho simples, né? Então isso aqui, essa caixinha preta é uma dessas que estão aqui embaixo. Esses instrumentos são exemplos desses carinhas que ficam no chão. E eles estão se comunicando aqui com o meu notebook e a gente vai brincar um pouquinho depois. É só para fazer um paralelo aí da prática com a teoria aqui. Uhum. Então esses são os instrumentos, né, que a gente está falando, várias medições e ações que eles fazem na planta. A gente comentou um pouquinho, né, que o interessante é que esses carinhas aqui, eles têm inteligência, né, muitos deles têm muitos diagnósticos e autodiagnósticos que eles podem fornecer para a gente para usar em atividades tanto de operação, manutenção, né, e tudo sempre com o objetivo de melhorar a eficiência das indústrias. Algumas tecnologias que eles usam. Essas tecnologias são protocolos de comunicação digital, basicamente, né? O HART, inclusive, ele tem até esse símbolozinho, porque ele tem a comunicação digital em cima de um sinal analógico, que é o 4 a 20 mA. Esses outros, Profibus, Fieldbus, já são totalmente digitais. Alguns exemplos aí de diagnósticos que os equipamentos podem ter, né? Talvez o equipamento que tenha mais diagnóstico possível são os posicionadores de válvula, né? Porque as válvulas, por serem dispositivos mecânicos, quer dizer, tem partes que se movem ali, são os equipamentos que também dão mais defeitos, né? Dão mais problemas. Então, existe uma gama enorme de diagnósticos que você pode ter, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, a contagem de strokes de válvulas, né? Strokes quando a válvula faz aquele curso de 0 a 100% e volta, né? É mais ou menos a quilometragem das válvulas, né? Tem aí o tempo para abrir e fechar. Por exemplo, se uma válvula, quando ela é novinha, ela tem um certo tempo. Quando a válvula vai envelhecendo, vai sujando ali com o processo, esse tempo pode diminuir. Isso aí pode me gerar um diagnóstico de manutenção. Sim. Às vezes, o suprimento de ar, existem muitas válvulas pneumáticas, né? Esse tubinho aqui é um sinal de pressão que é enviado para o atuador aqui para movimentar a válvula. Pode ser um problema que eu tenho uma baixa pressão desse atuador, então isso pode gerar um diagnóstico. Existe um exemplo aqui bem interessante, né, de assinatura de válvula. Assinatura de válvula é um gráfico, né? Eu deveria até ter pego uma foto para trazer aqui, mas eu esqueci. Mas basicamente é um gráfico, XY, onde você
sabe, é a curva, né? Desde 0 a 100%, 0 a válvula totalmente fechada, até 100% a válvula toda aberta. E você sabe, nesse percurso todo, qual a pressão que você tem que mandar para a válvula para ela abrir, né? E depois para fechar também. Então, muitas vezes os diagnósticos são feitos você comparando as curvas, né? Primeiro, quando a válvula está novinha, o sistema está recentemente comissionado, você vai lá e tira essa curva. Aí, com o tempo, o pessoal de manutenção vai lá e tira essa mesma curva e compara, né, a curva que está hoje para a curva que estava, sei lá, 6 meses atrás. E o pessoal que entende das válvulas, o pessoal de manutenção, eles fazem muitos cursos para isso. Eles vão vendo, pô, se a válvula aqui está precisando de mais pressão para abrir, isso pode ser um indício que a válvula está com algum agarramento, né? Ela está sendo algum tipo de obstrução. E eles podem setar níveis dessas diferenças para disparar ações de manutenção. Ou seja, quando for feita uma manutenção nessa válvula, ao invés de você ir lá e abrir a válvula sem saber nada, né, só para fazer uma manutenção de rotina, você vai fazer uma manutenção só quando você já tem um indício muito forte que a válvula já está precisando de manutenção. São todas Ricardo, aí... Oi? Pode só falar. para contribuir, a gente teve uma cadeira que a gente fez as técnicas preditivas, que os rolamentos têm as assinaturas espectral, né? Que é mais ou menos isso. Vai acompanhando eles pela como é que ele se comporta e se tiver alguma coisa fora do normal, atua, né? Daí, as técnicas preditivas a gente pegou uma cadeira com mais ou menos essa aí, a assinatura da válvula, mais ou menos, né? Uhum. É o mesmo gráfico, mas é bem próximo. Faz um comparativo, né, inicial e posterior. Poxa, que legal. Obrigado pela contribuição. Acho que foi um exemplo bem interessante. Ou seja, são várias aí aplicações que existem que ajudam a manutenção a ficar mais eficiente. Os outros instrumentos também têm, por exemplo, esse aqui é um transmissor de pressão, nível ou vazão, né? Ele pode ter uma sobrepressão que de repente vem na linha uma sobrepressão, danifica a célula capacitiva, que é o sensor desse dispositivo, pode causar um problema no sensor. Você pode gerar vários alarmes, por exemplo, o status de comunicação, da comunicação digital, pode gerar um status bad ou good, né, que você pode usar também para atuar, um problema de configuração. Então, a riqueza, assim, pode ter, por exemplo, alguém fez uma simulação no instrumento para testar alguma coisa e esqueceu a simulação habilitada, então ele gera um alerta avisando, eu estou em modo de simulação. Aí o sistema faz alguma coisa em função dessa informação. E são alguns exemplos, né? Mas existem N exemplos, tanto da Smar, né, como outros fabricantes. Existem uma gama aí muito grande de possibilidades. Eu botei aqui também algumas fotos, né, que eu acho que é interessante, porque às vezes a gente só fala na teoria, mas uma foto às vezes vale mais do que 1000 palavras, né? Isso aqui é um exemplo de aplicação, ó, eu tenho aqui, esse cara é um medidor, ele está medindo a vazão. Aqui a gente tem uma linha, né, de gás, né, está passando um fluxo de gás. Aqui eu tenho o que a gente chama de uma placa de orifício, que é um elemento que ele é instalado aqui no tubo mesmo, dentro entre essas duas flanges aqui, e ele tira duas tomadas de pressão, que são essas duas linhas aqui que chegam até o instrumento. Aí, com essa pressão diferencial aqui, esse instrumento, com uma série de cálculos baseados nessa placa de orifício, ele consegue medir de uma maneira muito precisa a vazão dessa linha. Tem até um transmissor aqui de temperatura que ele, tá vendo aqui, para esse trecho vem a parte do sensor, deve ter algum sensor de temperatura medindo a temperatura para ele fazer a compensação da vazão em função da temperatura. E tem um outro transmissor aqui que mede só a pressão, porque a pressão também é utilizada para fazer a compensação, ou seja, tem que ser uma medição muito precisa, porque essas linhas tem até aqui medição de gás fiscal. Por quê? Porque eu não tenho, no caso do gás, eu tenho essas linhas de gás, eu não tenho aquela questão de um caminhão que enche de... Pode até ter, né? Mas não é muito comum. Tem um caminhão que enche, vai lá, descarrega e você gera a nota fiscal, né? Aqui a nota fiscal é gerada pelo próprio sistema, né? Então tem que ser uma medição muito precisa para fazer isso. É um exemplo, né? Aqui eu tenho outro exemplo aqui. Normalizado, né? Exato, exato.
Deixa eu dar se consigo dar um zoom aqui. Aqui ficou melhor. Isso aqui eu tenho uma válvula, um posicionador de válvulas aqui, medindo... Isso aqui, se eu não me engano, é uma usina de açúcar e álcool. Um exemplo de uma instalação também. Então, ele fica lá. Às vezes, o acesso é difícil, né? Tá vendo? Tá bem alto aqui. Então, a gente ter essa comunicação digital, conseguir saber o que está acontecendo aqui, facilita muito a vida do pessoal de manutenção, né? Você imagina a diferença em que é o pessoal pegar uma escada, subir até aqui, desmontar isso daqui para ver como é que está, em comparação com lá da sala de manutenção, às vezes no ar-condicionado, né, você acessar o software, tirar uma série de diagnósticos, como aquele exemplo que a gente deu da curva lá, da assinatura da válvula, né? Então, essa tecnologia facilita bastante, né, a vida de pessoal de manutenção. E outros exemplos, né, só ilustrativos, que é uma medição de densidade também, que são outras válvulas, só para ilustrar aí, talvez se tenha alguém que não está muito habituado a conhecer o chão de fábrica mesmo. Outros exemplos. Bom, falando um pouco dos controladores, essas caixinhas aqui são os controladores, né, que basicamente eles têm vários cartões aqui de interface ou de entrada e saída, né, entradas e saídas convencionais ou por rede, né, Field Bus, ASI, Profibus, DeviceNet. Profibus e DeviceNet são muito usados, por exemplo, na parte dos CCMs, né, que são centros de controle de motor. Várias vezes a gente tem os variadores de frequência que se comunicam lá com os motores, eles têm toda a estrutura para se comunicar aqui através desses protocolos e é muito utilizado nessa área. A parte de instrumentação de campo para processo, né, usa muito Fieldbus, HART, às vezes Profibus PA, que é uma outra variante do Profibus. Muitos sinais discretos também vem ASI. E todos esses protocolos eles são muito ricos, né, em diagnóstico. Talvez aqui o Profibus e o Fieldbus tenham um pouquinho mais do que esses dois. O ASI seja talvez o mais simples, mas todos eles têm diagnósticos. O Modbus é um protocolo bem simples, mas ele é muito utilizado porque todo mundo tem. Então, é um protocolo muito, muito simples assim de você usar para fazer integração de soluções de vários fabricantes, fora os sinais de entrada e saída convencionais, né? Mas buscando uma visão mais prática, né, todos esses controladores nas indústrias, eles são instalados em painéis, né, em painéis elétricos, desde sistemas pequenos, né, um sistema escalável que a gente chama, né, que você conforme sistemas grandes. Esses painéis aqui são de uma planta petroquímica que tem, sei lá, mais de 2.000 medições, em torno de 5.000 sinais discretos, né, de controle. Então são sistemas realmente muito grandes e acabam se tornando bem poderosos, porque você vai somando vários processadores, eles se comunicam em rede, ou seja, quanto mais você vai agregando, maior o sistema vai ficando e uma capacidade maior de tratar uma quantidade grande de dados. Uhum. E aí, tendo todos esses componentes ligados, tem um esquema mais simplificado aqui. Essas bolinhas basicamente indicam que, apesar da fiação estar toda estática lá, vários dados estão sendo distribuídos, né, desde o campo até as estações, e aí o céu é o limite, né, da criatividade do pessoal para inventar soluções para melhorar tudo isso baseado em dados, né. Hoje, com essa questão da indústria 4.0, a gente tem tecnologias novas aí sendo experimentadas, né. A gente tem a questão, por exemplo, da inteligência artificial com técnicas de machine learning, né? Talvez vocês estejam estudando alguma coisa disso, né? Isso está chegando também para a indústria, né? Então, tem bastante para evoluir ainda. A gente já tem alguma coisa, mas a gente vê que ainda tem muito a evoluir, né? Acho que não para nunca. Essas fotos aqui são exemplos de salas de controle, né? A gente tem todas essas estações aqui, elas normalmente se comunicam através de redes redundantes com aqueles painéis para aquisitar todos os dados. Os operadores aqui ficam aqui olhando e têm acesso a todas as informações de operação. Isso aqui é bem um ambiente de operação mesmo, né? Não é tanto da área de manutenção,
Mas o pessoal de manutenção, às vezes, tem que vir aqui, se tem algum problema, né, eles têm que resolver. E muitas vezes, nos nossos sistemas, por exemplo, às vezes um alerta de diagnóstico pode chegar também para o pessoal de operação. E muitas vezes, quando a empresa não tem um sistema automatizado para isso, às vezes o próprio pessoal de operação alerta, né, o pessoal de manutenção, opa, estou com algum problema lá na minha caldeira, manda alguém lá para dar uma olhada na válvula tal, no instrumento tal, que eles podem ter essas informações aqui também. Esse próximo slide, ele mostra, tem uma visão mais de software. A gente tem o System 302 aqui, que é o nosso grande guarda-chuva, né? E eu botei aqui os nossos principais módulos de software. Esses módulos de software, alguns deles foram desenvolvidos 100% pela Smart, e alguns deles é uma parceria que a Smart tem com uma empresa americana chamada Iconics. E essa parceria tem sido muito boa para a gente, porque essa Iconics é uma parceira muito forte da Microsoft. Inclusive, acho que ela ganhou 6 ou 8 vezes o prêmio de parceira do ano da Microsoft. Então, ela tem um desenvolvimento, assim, as tecnologias muito alinhadas, bastante atualizadas com a Microsoft. Por exemplo, nessa ferramenta aqui de IoT View, a gente usa toda a estrutura que eles têm. Eles têm, por exemplo, protocolos que se comunicam de maneira nativa com o Microsoft Azure. Então, isso abre um caminho assim, bastante fácil para a gente integrar todo o nosso sistema na nuvem. E, por exemplo, se a gente pensar na parte de vocês aí de manutenção, né? A gente pode pensar em talvez usar lá os serviços de machine learning do Azure, uma aplicação industrial, né, para manutenção. Isso está sendo bem discutido e muitas empresas estão interessadas nisso. E na área de manutenção, às vezes você pode envolve a gente ainda não tem uma aplicação prática para isso, mas está sendo muito discutido, por exemplo, se você tem um equipamento qualquer que falha muito. Então, se você tem esses dados de várias falhas no ano, você vai ter uma quantidade grande de dados, você pode analisar esses dados através de uma ferramenta de machine learning que vai descobrir quais são as correlações entre as várias variáveis e ter os insights, né? Que é aquela compreensão que você acaba aprendendo da onde vem a falha, por que aconteceu a falha, e a partir disso você consegue montar estratégias aí de evitar que novas falhas ocorram. É um outro exemplo que passou aqui pela cabeça disso, né? Mas, por exemplo, esse software aqui, se fazer uma geral, esse Process View é o software que disponibiliza todas as ferramentas para os operadores, né? Hoje, as tecnologias, usando, por exemplo, essa tecnologia HTML5 para utilização variada de browser mesmo, a gente consegue jogar essas telas de operação também para tablets, celulares, ou seja, qualquer mídia, e até aquele Apple Watch a gente consegue jogar informação para lá. Uhum. Esse Hyperstory, ele é um plant historian, né? Ou seja, ele armazena os dados históricos de anos ali da planta, né? Todas as temperaturas, as vazões, os níveis, as correntes dos motores, eu posso jogar tudo nesse banco. Eu fico com um banco aqui de anos ali, milhares de dados, ele tem toda uma estrutura para compressão de dados, né? Para você não ter que ter servidores infinitos para guardar todo esse dado, ou seja, essas técnicas são muito eficientes. E é uma solução muito importante, porque para fazer análise, por exemplo, com ferramentas de analytics, você precisa ter o dado. Então, é uma ferramenta muito importante. A gente tem outra ferramenta de KPI, que é mais direcionada aos... Pode seguir. Só uma informação, esse Hyperstory é um pins, no caso. Então, tu endereça Exato. Variáveis que estão vindo do processo e que podem ser exibidas pelo Process View, que é o SCADA, assim, de gerenciamento e supervisão da fábrica, e historia isso na base de dados através do esse Hyperstory. Perfeito, Henrique. Obrigado. Você explicou bem melhor do que eu. Não, só a compreensão, só para ter certeza da topologia. Exatamente, é um PINS, é exatamente isso. Uhum. O KPI, ele é uma ferramenta que ele faz cálculos baseados tanto em dados históricos quanto dados em tempo real, né? E você consegue montar aqui dashboards, né? São painéis com os KPIs gráficos ou esses formatos de donut ou pizza, e
você consegue customizar isso aí mostrando uma informação, digamos assim, mais mastigada para os gestores de operação, manutenção, e ele consegue acessar isso de qualquer lugar, né? Então, uma ferramenta mais voltada assim para aquelas informações mais importantes que o pessoal quer acompanhar. A IoT View, a gente falou um pouquinho, esse Analytics, ele é como se fosse um BI, assim, é um equipamento, é um software que pode pegar vários dados, tanto históricos também, quanto de tendências, e você consegue fazer análises a partir dele. Ele usa toda uma estrutura lá que você consegue segmentar a empresa por equipamentos e botar as informações segmentadas por isso, e você consegue fazer aqueles gráficos de drill down. Só o telefone aqui. Então, é uma ferramenta de análise de dados mesmo. A gente tem uma outra ferramenta aqui, que eu acho essa aqui bem interessante, uma ferramenta de orquestração de dados e automação de fluxos de trabalho. Lembra daquele exemplo que eu falei do começo lá, de pegar um diagnóstico do instrumento, que a bateria está acabando, e mandar para o SAP? É, por exemplo, uma das aplicações que a gente faria através dessa aplicação. O interessante desse bridging aqui é que ele já tem toda uma estrutura de comunicação onde você não precisa fazer a programação por código. Ele já tem a configuração, a programação pronta, digamos assim, você só utiliza. A gente costuma dizer que você só configura, você não precisa programar. Então, ele já tem interfaces para várias comunicações com vários tipos de bases de dados, com Oracle, com SQL Server, com os próprios SAP, né, e uma série de outras. Então, ele facilita muito essa orquestração de dados. Ele tem uma interface, você configura fluxogramas mesmo, né, e você consegue, por exemplo, disparar as comunicações a partir de um evento qualquer. Você pode disparar uma comunicação manualmente, você pode disparar a partir de um diagnóstico, você pode disparar a partir de uma mudança de uma variável qualquer. Você pode disparar a partir, por exemplo, se você tem uma planilha Excel lá que mudou uma célula de uma planilha, você pode disparar uma movimentação de dados a partir dessa mudança. Então, é bem assim flexível mesmo, é bem interessante. O OPC UA é a OPC Foundation, né, que é o organismo que organiza essa tecnologia, fala que isso aqui é muito mais do que um protocolo de comunicação, né? E está sendo bem desenvolvido isso aqui. Isso aqui é, por exemplo, a gente está trabalhando agora com o cliente numa integração em nuvem usando o OPC UA. Esse OPC UA é uma técnica, uma tecnologia, né, que permite você comunicar de uma maneira bastante segura, tanto em redes locais ou redes remotas, dados de qualquer equipamento. Ele nasceu sendo vinculado ao Windows, mas hoje ele foi desenvolvido de uma maneira que hoje ele é livre, ele é independente da plataforma. Então, você pode rodar tanto em Windows, você pode rodar esse OPC UA, você pode ter servidores lá no seu PLC, no controlador, você pode fazer em Linux, ou seja, ele é independente de sistemas operacionais e ele tem uma estrutura lá de servidores e clientes que você consegue ter uma comunicação bem flexível, bem poderosa e chegando até a nuvem, por exemplo. E a gente está trabalhando num cliente grande, importante nosso aqui no Brasil para implementar essa estrutura aqui. Ô, Ricardo, sim? só pegando o gancho aí, eu sou o Lucas, né? Eu sempre escuto quando fala em OPC, se faz um link com MQQT, eu acho que é isso, né? Tu sabe me explicar qual é a relação específica? Que eu realmente, assim, na arquitetura, eu ainda não compreendo especificamente, que nem tu falou ali, o OPC, se é necessariamente só uma linguagem, ou se é mais do que isso, e o MQQT, que é o tipo de comunicação, entendeu? Eu realmente fico confuso quando eu escuto falar nessa parte, principalmente traduzindo para a nuvem, né? Não sei se tu tens relação com essa parte. Sim, eu posso te falar assim, eu vou até aproveitar essa sua pergunta. Eu tenho um slide sobre esse IoT aqui, esse IoT View, que ele usa, um dos protocolos que ele usa é esse MQTT. Tá, É um perfeito. protocolo de comunicação que foi bem desenvolvido para integração assim, de IoT, né, de qualquer
qualquer dispositivo lá e jogar dados para a nuvem. Ele Isso, é um protocolo... aí que entra a minha dúvida mesmo, né? O que que vai, onde é que está o OPC atuando, qual é a função ali, o que é o Diferença dos MQTT, dois. Tá. aí mistura tudo e eu realmente não consigo visualizar, né? Se tu puder me ajudar nisso aí, te agradeço. Tá. Deixa eu passar aqui só esse slide aqui. Então, é o MQTT que você falou aqui. Isso aqui, ó, é um slide que eu separei só para o IoT View, para falar um pouquinho dele. Esse software aqui, IoT View, ele pode rodar tanto num servidor lá do sistema de automação, para sistemas maiores, né? Ou ele pode rodar num gatewayzinho, são pequenos computadores, às vezes até um Raspberry Pi, né, que existem hoje, que você quer ligar só pequenos sinais na nuvem. Né? Então, ele é bem flexível nesse ponto. Esse MQTT que você falou, Lucas, ele é um protocolo de comunicação que foi bastante desenvolvido para soluções de IoT mesmo. Então, ele é um protocolo bastante leve, assim, ele é o pessoal fala que é um publisher subscriber, né, que eu consigo muitas vezes somente publicar dados em nuvem. É possível também escrever da nuvem para baixo, mas a maioria das vezes de IoT o pessoal só publica até por questões de segurança, né, para não permitir acesso a uma área industrial, alguma coisa assim que o pessoal gosta de manter de uma maneira mais segura. Então, esse MQTT é um desses protocolos abertos que todo mundo usa. Se você for ver aqui, por exemplo, ó, com o Azure, o nosso IoT View, ele consegue, esse AMQP é um protocolo mais nativo do Azure. Então, ele acaba sendo um pouco mais flexível. A gente consegue mandar dados mais rápido, quantidades maiores de dados, tem algumas vantagens assim. Já o MQTT, que também é possível, ele já é aberto, mas eu consigo falar com qualquer um, né? Ele tem essa grande vantagem. E tem também os web services aí, né? As comunicações mais flexíveis e que a gente consegue mandar muito dado para a nuvem. Então, isso aqui é a aplicação típica assim, de MQTT, IoT mesmo. Já o OPC... Agora na arquitetura, desculpa te cortar, mas agora tu mostrando aqui, compreendi bem. O OPC, então, ele vai até o meu gateway, vamos dizer assim. E dele para a nuvem especificamente, eu vou estar usando a linguagem MQTT, isso? Então, o OPC, até um tempo atrás, ele era bem limitado a isso aqui mesmo, até, digamos, nos sistemas de controle, né? Entre os controladores e os servidores, as estações de trabalho. Mas hoje em dia, já tem alguns anos, já tem mais de 5 anos, que a tecnologia mudou e a tecnologia permite hoje, porque um grande problema do OPC era a segurança, né? Até no passado a gente usava muitos tuneladores OPC, porque o OPC, antigamente o OPC não era o A, né? Ele era DA, AE, HDA, que era HDA era para dados históricos, o AE era para alarmes e eventos, e o DA era para dados mesmo, dados assim em tempos real. E ele não era seguro. E para você jogar, por exemplo, de um computador para outro, você tinha que configurar o DCOM, que é um negócio bem complexo de fazer e pode dar problema. E só do Windows também, né? Era só do Windows, exato. Perfeito, Henrique. Obrigado pela... Agora já o A, ele já é independente de plataforma, ou seja, é possível rodar num equipamento que não seja o Windows, e ele tem toda uma estrutura de segurança também. Então, você consegue trafegar dados aqui, porque isso é muito importante, né, para aplicações de IoT. Quando eu saio da minha zona industrial aqui, da minha planta, que é tudo fechadinha, segura, quando eu estou ingressando para a nuvem, internet, um negócio aberto, você precisa de segurança. Uhum. Então, o APC UA hoje ele tem toda uma estrutura de segurança, com criptografia, com certificação digital. Então, a gente consegue também usar o APC nessa comunicação aqui. Inclusive, esse cliente que eu estava comentando antes, ele está querendo usar o APC. Então, a gente vai ter uma estrutura toda que usa firewall, usa certificação digital, criptografia e tal. E a solução é essa. A gente tem um servidor aqui, lá na planta, que ele está até depois do firewall, antes dele tem um firewall. Ele é um grande servidor OPC. E eu tenho aqui na nuvem outros servidores OPC, que são clientes OPC, que eles vão se conectar aqui e trocar dados. Então, hoje o OPC pode ser usado para isso também. Só, Lucas, Perfeito. só complementando aqui, a questão do MQTT, ele é um protocolo muito mais leve do que o OPC-UA.
Então, para dispositivos IoT que tu tem restrições, às vezes até de processamento mesmo, né? Acaba sendo usado o MQTT porque ele é bem mais leve, mais simples, né, de ser implementado. Só especifica o caminho que tu quer apontar no servidor e tu consegue ir fazendo os publish, né? E enviando as informações para lá, né? Já o PCUA ele é um pouquinho mais pesado, né? Então daí ele acaba sendo usado para quando tu tem um volume de dados maior, né? Entendi. Não, perfeito. Mas são dois Beleza. protocolos independentes que conseguem trafegar, né, informações. Né? Sim, sim, perfeito. Compreendido agora. Beleza, obrigado, Ricardo. Obrigado, Henrique. Imagina, legal, a gente que agradece. Fazendo Essas dobradinha. interações, acho que são... Essa aí que é legal, né? Enriquece bastante, né? Legal. Só voltando aqui, ó. Nessa imagem aqui que eu estava explicando os softwares, até fiz um highlight em alguns deles. A gente até já explicou alguma coisa, né? Eu ia explicar um pouquinho do IoT mesmo, essa questão que a gente até já se antecipou. Eu ia falar um pouco do APC-UA, até relacionado com essa pergunta do Lucas. É bom até porque a gente vê que a gente está mais ou menos em sintonia, né? Quer dizer, o que o Lucas perguntou era mais ou menos o que eu ia falar. Esse bridging, workflow e o asset view, né? Porque eu acho que dessas todas as ferramentas aqui, talvez as que tem mais a ver com o nosso tema aqui de hoje, que é essa aquisição de dados em sistemas industriais complexos nesse âmbito de manutenção, essas ferramentas têm uma ligação bastante forte, né, com tudo isso. O Asset View é uma ferramenta de gerenciamento de ativos, de instrumentação inteligente, na verdade qualquer dispositivo inteligente que tenha diagnósticos, esse tipo de coisa. Também 100% focado em manutenção. Inclusive, a prática que a gente vai fazer hoje é em cima desse cara aqui, do Asset View. Desses outros, eu só ia falar um pouquinho para a gente ter essa discussão aqui que a gente está tendo mesmo. Aí o IoT View, né, que a gente já falou, como a gente já falou, né, o Henrique já também ajudou bastante, ele tem essas características, né, ele é bastante flexível, você consegue, através de um MQTT, com Raspberry Pi, que é um hardware bem simples, né, com poucos recursos, você consegue já fazer aplicações de IoT. E desde grandes servidores, com um maior poder, aí, maior quantidade de dados, você também consegue, gerenciando bem, você consegue fazer aplicações disso. E você consegue se comunicar com qualquer... Tem as nuvens públicas, né, e também nuvens privadas. Muitas empresas hoje estão desenvolvendo nuvens privadas, né? Até por essa questão de segurança, ou seja, elas querem ter o benefício da indústria 4.0, dessas tecnologias, serviços de nuvem, mas elas ainda não se sentem talvez seguras para usarem nuvens públicas. Então, existe essa questão também de as empresas podem investir lá numa nuvem privada e ela vai ter talvez um controle maior sobre a segurança dos dados, que são muito importantes. Bom, isso aqui a gente já falou, então vou seguir aqui. Aqui, o APC-UA. O APC-UA, né, a gente já comentou um pouco. É interessante, o slide tem aqui o linkzinho para o OPC Foundation. Lá eles têm bastante informações sobre tudo isso. Mas, na verdade, o APC-UA, ele cresceu bastante, né? Então, ele foi criado lá, ele era para comunicação machine to machine aqui, né? Entre equipamentos aqui, um equipamento e outro. Mas ele evoluiu bastante e hoje ele é muito utilizado tanto nessa comunicação aqui que o pessoal chama de comunicação horizontal, né? Quanto em comunicação vertical, que é você trocar dados aí entre um equipamento e uma nuvem, por exemplo, um IoT, né? Então ele está nesse meio todo aqui e é toda, na verdade, um alinhamento com essa questão da indústria 4.0, o IoT, né? Então o APC, ele está até no nosso logo aqui, ó, Secure Industrial Communications. Ele é um padrão mesmo de troca de comunicações industriais seguras. É um padrão por quê? Porque é uma tecnologia aberta, qualquer um pode ir lá, pegar a especificação e desenvolver produto. A gente tem, por exemplo, que a Smart está lançando, vai lançar agora esse ano, o servidor OPC-UA que não roda nem no computador, que ele roda no nosso próprio controlador. Então você pode ter o controlador ali na rede, ele tem o servidor OPC, e você pode conectar um cliente OPC-UA com ele, esse cliente pode estar em qualquer lugar. Né? Só acabam flexibilizando bastante assim, as aplicações.
Esse Bridging Workflow a gente já falou, né? Aqui, a parte de orquestração de dados, ele tem aqui, ó, ele já tem toda a estrutura pronta para comunicação com vários bancos aí. Tudo isso além da automação, né? Porque como ele já faz parte da nossa estrutura, ele é totalmente integrado a toda a automação, ele tem todos os dados OPC, de outras tecnologias. E essa programação aqui por fluxos, isso aqui é um fluxograma, né? A gente consegue fazer essa automatização de workflows com troca de dados. Então, por exemplo, naquela questão lá, é possível você fazer um sisteminha de manutenção usando só essa ferramenta aqui. Às vezes uma empresa que não tem um máximo da vida lá, um sistema de manutenção da IBM, né, um SAP PM, um outro sistema de manutenção qualquer, é possível você fazer, usando essas ferramentas, alguns processos de manutenção baseado em diagnóstico ou em alguma outra coisa qualquer. Você programa aqui, quando que você vai disparar, pode ser um diagnóstico de um dispositivo, outra coisa qualquer, aí você vai programando as várias etapas aí que tem que ser feitas. Então você pode, sei lá, vamos pensar no exemplo simples. Um diagnóstico do dispositivo disparou um procedimento. Aí eu configuro nesse procedimento que primeiro eu tenho que avisar a equipe de manutenção, pode ser por um e-mail, pode ser por uma outra estrutura de comunicadores, o que o hardware que a empresa tiver disponível. A partir disso, alguém vai ser selecionado para executar a manutenção, se ela for uma manutenção de troca, alguma coisa assim. E o gerente da manutenção pode ir acompanhando todos esses passos, né? Então, você pode ter uma estrutura onde o gerente de manutenção olha essa ferramenta e ele consegue enxergar ali todas as ordens de manutenção que estão pendentes, em que passo está pendente. Às vezes, se tem alguma coisa atrasada, ele pode tentar descobrir, ajudar, o que pode fazer para melhorar. Ou seja, você pode configurar pequenos sistemas de manutenção aí, locais, né, no próprio sistema. O Asset View, que essa ferramenta já foi desenvolvida 100% pela Smart, né? E o objetivo dela é fazer o uso de todos esses diagnósticos que a gente já comentou no começo, de todas as tecnologias, né? Usar isso daí para ter um impacto positivo na manutenção, ou seja, é uma ferramenta de manutenção mesmo. E ela tem esse negócio de querer transformar essa inteligência dos dispositivos de campo em maior confiabilidade e melhor desempenho, quer dizer, você ter uma planta mais eficiente com um custo de manutenção menor. Esse slide ele apenas mostra, né, as interfaces que tem, ou seja, todas as interfaces aí que se comunicam com instrumentos da Smart, os PLCs, os cartões Fieldbus, controladores Profibus, controladores HSE, por aí vai. A própria interface HART já tem, é totalmente integrado a tudo isso, ou seja, eu não preciso configurar nada, eu aperto um botão lá, ele automaticamente faz um upload de tudo que está aqui, ele já monta a árvore dele e você já pode disparar o funcionamento dele. A partir dali você pode passar a utilizar. Tem a questão de multiplexadores HART, de outros fabricantes, você pode agregar a ele também. Uso de calibradores de campo, né, para fazer um sincronismo de base de dados. Tem todas essas funcionalidades. Ele usa aqueles exemplos de diagnóstico, né, que a gente já falou um pouco. Não vou repetir aqui tudo para não perder o tempo de vocês, acho que não é nem o foco, né? Mas só para reforçar que ele busca fazer o uso de todas essas variáveis, toda essa inteligência que existe nos dispositivos. Esse slide aqui, acho que vocês conhecem isso aqui bem melhor que eu, né? Mas o objetivo é só reforçar que quando você passa de uma manutenção muito reativa para uma manutenção mais planejada, você acaba tendo maior eficiência, né? Ou seja, manutenção reativa é quando quebra, né? Quando quebrou, você vai lá e troca. Às vezes pode ter impactos muito danosos, né, aos processos industriais, podem ter acidentes. Então é uma coisa muito, além de ter um custo alto de manutenção, pode ter impactos muito maiores, né? A manutenção preventiva é aquela que você faz de tempos em tempos, a preditiva e proativa é já mais baseado em análises, diagnósticos e tudo isso, né? Então, o grande mote aí do Asset View é usar mais essas manutenções aqui baseadas em uma inteligência e reduzir custos com isso, né? É o que esse slide aqui fala. Quando você vai migrando aqui nesse sentido, o
custo da sua manutenção vai reduzindo, porque é muito mais barato você fazer uma manutenção somente quando ela é necessária, que você ficar reparando, você ficar fazendo uma série de manutenções quando no momento que não precisa, né? Ou seja, imagine você ir lá, desmontar uma válvula, abrir tudo, parar o processo, gastar o tempo do seu pessoal fazendo uma manutenção preventiva que não era necessária, a válvula estava boa. Então, você vai economizando custos. Esse é o grande mote do Asset View. Aqui eu listei, também não vou me estender muito aqui em tudo isso, mas aqui é basicamente um resumo das funcionalidades que a ferramenta tem. Então, ela pode fazer calibração de instrumentos, você pode configurar, fazer um monitoramento online de tudo, gerar alertas. É uma ferramenta aberta, né? A gente pode usar qualquer fabricante, qualquer dispositivo de qualquer fabricante, desde que ele tenha a capacidade de se comunicar em algum daqueles protocolos abertos, né? Manutenção e diagnóstico, ele tem uma base de dados de informações e eu posso usar essa base de dados para gerar relatórios de auditoria. Então, por exemplo, eu posso gerar um relatório baseado no intervalo de tempo e listar lá todos os eventos de diagnósticos que ocorreram, eu posso registrar todas as alterações de configuração que ocorreram, e fica registrada lá, tem a estrutura de segurança de usuários, quem fez a alteração, né? Então, dá para fazer todo esse rastreamento baseado num histórico aí de informações. Ele consegue fazer diagnósticos através de gráficos, aquela questão da assinatura de válvula, por exemplo, que a gente falou, né? Você consegue programar dentro dele também, ele tem uma estruturinha de manutenção, você pode programar manutenções corretivas. No momento que acontecer uma falha, você pode ir lá programar uma manutenção, ele manda um e-mail, por exemplo, para alguém que vai resolver. Você pode programar manutenções preventivas, fazer também os outros tipos. Tem uma estrutura de notificações. Você pode fazer reconciliação. Reconciliação é aquela questão de você comparar duas fotos, né? Uma foto da configuração no passado com a configuração atual. E muitas vezes, por exemplo, é uma ferramenta de diagnóstico, né? Se um instrumento passou a não operar de uma maneira muito satisfatória e ninguém está sabendo por quê, você pode fazer essa comparação da configuração dele e talvez dali descobrir um troubleshoot, né? Descobrir por quê. E aí, se você chegar à conclusão que foi um problema de configuração, uma mudança de configuração, você pode voltar, né? Reconciliar a configuração dele com essa configuração do passado. Bom, agora nós vamos partir para a prática mesmo, né? Sair um pouco dessa questão aqui de slide, né? Que às vezes cansa um pouco. Tá. Bom, então a gente vai, basicamente, liberar a câmera. Apertei o botão errado aqui, desculpa. Proativo. Agora foi. Bom, então agora a gente vai interagir um pouco aqui o equipamento mesmo com o software, né? Esse software aqui, o Studio, é um software onde a gente configura todas as redes, as lógicas de controle e tudo isso, né? Então, eu já tenho aqui nesse software, vou até passar aqui rapidinho para vocês o que a gente tem ali, né? Estou abrindo aqui a ferramenta de configuração. Então, basicamente, aqui eu represento o que eu tenho fisicamente mesmo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3 instrumentos, eles estão numa rede Fieldbus ligados a um controlador aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma divisão nessa ferramenta da parte lógica, né, onde estão as lógicas de controle, lógica de controle discreto, contínuo, tudo isso. E aqui eu tenho a parte física, onde estão as redes. Eu tenho uma rede HSE, que é uma rede Ethernet, que está ligando aí o meu controlador ao meu computador. Essa bridge aqui é o nome que eu dei para o meu controlador, porque aqui ele só está fazendo uma função de ponte mesmo entre os instrumentos. E esse instrumento ele tem 4 redes Fieldbus de campo. Eu estou usando só uma. Aqui eu consigo abrir ela. E ela tem exatamente os 3 dispositivos que eu tenho aqui. Esses 3 carinhas aqui, esse primeiro é o medidor de pressão. Eu tenho até uma bombinha aqui que eu consigo
gerar um sinal para ele é esse carinha aqui. Eu tenho esse do meio, um medidor de temperatura, que ele está aqui. Esse aqui é um conversor, que ele está aqui também. Eu tenho ainda configurado aqui uma lógicazinha simples de um controle PID mesmo. Talvez, para quem nunca viu, isso aqui é um controle PID, ou seja, eu tenho uma medição de temperatura, eu faço um controle aqui e posiciono uma válvula. Isso aqui é mais ou menos o que a gente faz no chuveiro, né? A gente talvez o nosso corpo, né? É o sensor de temperatura, a gente vê ali se a água está fria ou está... Esqueci de desligar o Google lá da... Vai procurar um chuveiro agora. Então, aí eu meço a temperatura, o meu cérebro aqui vê se está quente ou está fria e manda abrir ou fechar a válvula, né? Então, isso aqui é o que o sistema de automação basicamente faz. Deixa eu ir para um mundo online aqui. Consigo pôr as mesmas variáveis aqui. Esse teu controlador, ele tem 4 redes independentes. Poderia estar trabalhando com 4 redes Fieldbus independentes. Sim, em cada rede você pode colocar até 16 instrumentos, né? Então, dá para botar 16 vezes 4 instrumentos com essa interface só. Aí aqui, ó, por exemplo, essa variável aqui, acho que não está dando para ver, deixa eu fazer um zoom aqui se consigo melhorar. Subir um pouquinho. A gente consegue colocar essa medição aqui, que eu tenho aqui no meu display, a mesma que eu tenho aqui. Eu até tenho um instrumentozinho que eu posso mudar aqui, ela muda. Vai atualizar aqui, atualizou aqui também, ou seja, é a mesma coisa, né, que eu estou lendo aqui. E esses carinhas aqui são blocos de função, né? Ou seja, toda aquela informação que a gente estava falando de diagnóstico estão dentro desses carinhas, que eu posso tanto acessar por aqui, eu abro essa janelinha com todos os parâmetros que eles têm, né? Então, tá vendo? Eles têm um instrumento ou um bloco de função de um transmissor de temperatura, tem tudo isso aqui de informação. Tem o status, tá vendo? Da medição. Tem uma série de coisas. Escalas, opções. Quer dizer, não vou me estender tanto aqui, mas isso aqui dá para vocês uma noção de quantidade de informação que eu tenho ali. E cada instrumento tem vários blocos desses. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse mesmo medidor de temperatura, aqui eu tenho configurado 1, 2, 3, 4, 5. Mas esse instrumento eu posso jogar até, acho que 20 blocos que ele tem aqui. Ele tem vários blocos aí que eu posso configurar. E cada um deles, ó, por exemplo, tem esse translúcido aqui. Também tem vários parâmetros. Então, tem bastante informação. E se a gente multiplicar, por exemplo, isso é num instrumento. Geralmente, numa planta de médio, grande porte, eu tenho milhares desses instrumentos. Então, a quantidade de dados que a gente consegue gerar é realmente bem grande, né? Bom, isso aqui era só queria mostrar para vocês como é que a rede está configurada. Essa aqui é uma ferramenta bem de engenharia mesmo, de configuração de redes e de lógicas como essa, né? Uma lógica bem simplesinha que está aqui. Aí, partindo para o Asset View, eu já tenho o servidor dele rodando aqui no meu notebook, né? O meu notebook está fazendo a função do sistema todo. Tá vendo aqueles 3 ou 4 instrumentos? Ó, eles estão todos rodando aqui. Ou seja, ele está fazendo um monitoramento online desses dados para poder gerar alertas. Aí, para eu abrir a interface do Asset View, eu posso vir aqui num browser, né? Tanto localmente quanto em rede, né? O endereço dele é localhost, aparece aqui, /AssetView. Esse localhost é o nome, porque está local aqui na minha máquina. Poderia ser um IP, um nome, se estiver numa rede de domínio. Aí você pode, junto com o pessoal de TI da indústria, configurar todo esse acesso. Então, eu rodo aqui a ferramenta. Posso fazer o login aqui com o meu usuário. Eu deixei a senha salva. E o legal dessa ferramenta é que a configuração dela é muito simples. Como eu já tenho as redes todas configuradas lá pelo sistema,
Aqui eu simplesmente carrego, né? Então eu já tenho pronto aqui, ó, os meus 3 dispositivos que eu estou monitorando, tem os controladores, a bridge lá que eu estou monitorando também, tem aqui a parte dos relatórios de auditoria, tá vendo? Você pode ter relatórios de mudança de configuração, de dados de dispositivos, logs de aplicação, logs do próprio instrumento, histórico do rastreamento, né? Ou seja, se o instrumento perdeu alguma comunicação em algum momento, fica tudo armazenado aqui. Histórico dos diagnósticos, histórico de método. E método aqui são os métodos de calibração que são usados. E também todo um histórico de manutenções que foram executadas aqui pela ferramenta. Eu vou dar até algum exemplo, gerar um relatório para vocês rapidinho. A gente tem bibliotecas aqui de instrumentos, né? Ou seja, são instrumentos que já foram utilizados no AssetView, tanto da Smart, tem de outros fabricantes aqui, ó, da Emerson, Yokogawa, por aí vai. Tem vários instrumentos que pode usar, e eu posso usar qualquer um, porque ele usa tecnologias abertas, né? Mesmo se eu tiver um instrumento que nunca foi usado, eu pego lá os arquivos da EDDL, que agora está migrando tudo para FDI, né? Mas eu consigo carregar esses arquivos aqui, e nesses arquivos eu tenho toda a descrição, todas as informações de diagnóstico que esses equipamentos têm, eu posso partir a usar esses equipamentos de outros fabricantes aqui também. Ou seja, são as facilidades aí que a gente tem de interoperabilidade graças às tecnologias abertas. Seguindo aqui, ó, eu tenho páginas onde eu consigo ver os instrumentos que estão sendo rastreados, né? Porque, às vezes, se eu não quiser rastrear todos, eu posso desabilitar alguns, tem essas facilidades. Eu tenho aqui a lista de diagnósticos, agora eu não tenho nenhum alerta de diagnósticos, depois eu vou simular alguns aqui para a gente ver. Tem as manutenções, né? Eu posso ter alarmes de manutenções, posso programar aqui alguma manutenção, eu posso, quando tiver sistemas muito grandes, fazer buscas, listas. Aqui, por exemplo, aqui eu tinha deixado programada uma manutenção preventiva, deixa eu até editar. Ó. Ou seja, é um pequeno software que você também consegue fazer gerenciamento de manutenções aqui. Então, isso aqui o usuário pode criar, no caso aqui, você pode criar uma manutenção, nesse caso, recorrente, que ela vai acontecer no dia 15 do mês, a cada 6 meses. Aqui a próxima já está programada. É uma manutenção preventiva, onde você pode botar uma descrição aqui, ó. Cheque a calibração do instrumento e, se necessário, tome uma ação necessária para a calibração. Porque muitas vezes esses instrumentos, os fabricantes recomendam, né, você fazer uma calibração a cada 6 meses ou a cada 2 anos. Isso depende muito também, às vezes, da condição de operação, né, se temperaturas, vibração e tudo isso. Então, o pessoal consegue bolar aqui estratégias de manutenção preventiva, né, nesse exemplo. Aí você consegue, por exemplo, até programar aqui, mandar um e-mail para os usuários que estiverem cadastrados. Você pode ter e-mails corporativos aqui, ou seja, o sistema te avisa, né, quando você precisa fazer as suas preventivas. É um exemplo do que você pode fazer. Dá para fazer proativa também, depois a gente vai mostrar. Onde eu parei aqui, aqui você pode criar novas manutenções. Você pode, num dado intervalo de tempo, deixa eu até ver se já tem alguma manutenção feita. Acho que eu já andei mexendo. Estou botando aqui, ó, de junho para julho, um mês, né? Ver o que foi feito. Tem algumas manutenções aqui que eu já simulei, ó. Umas manutenções proativas. Então fica um históricozinho nessa visão também. E aqui você consegue ver as redes também. Você consegue entrar aqui e ver como é que estão as redes, da mesma forma que está lá, é o que a gente chama de topologia. Então, eu posso, por exemplo, pegar um instrumento qualquer, ver como é que está a configuração dele. Aquelas informações lá que estão nos blocos, eu consigo acessar aqui, informações de calibração, informações de configuração de display, por exemplo, uma visão de como é que o instrumento funciona, desde a célula de medição capacitiva, tem as escalas que ele usa, os ajustes, tem algumas informações específicas para cada dispositivo. Eu posso visualizar os diagnósticos dele, ele tem aqui algumas informações. Isso aqui cada fabricante faz de um jeito, né? Mas é flexível e legal que o sistema entende e ele consegue mostrar aqui o que faz sentido ou não.
Então, basicamente é isso. Agora vamos brincar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Oi? Thiago, eu tenho só uma pergunta com relação aí, na verdade duas, com relação ao Asset View. O diagnóstico da rede, tu tens aí também no Asset View? Ruído da rede? Não. Aqui, essa ferramenta ela consegue identificar se está comunicando ou não. Eu tenho essa... Até não foi bom você ter falado isso que eu não tinha mostrado. Tá vendo esses 3 botõezinhos aqui, ó? Esse aqui, primeiro, mostra todos os alertas de manutenção baseado em diagnósticos. Esse aqui mostra alarmes de manutenção, né? Por exemplo, se eu tenho uma manutenção programada lá e ela não foi executada, ou seja, se ela está em atraso, vai gerar um alarme aqui de manutenção. E eu tenho essa visão aqui que é de comunicação mesmo. Então, por exemplo, se um instrumento ele perde a comunicação, ele vai perder a comunicação, isso vai me gerar um alerta também. Então, mas eu entendi o que você falou, ele não faz aquela questão de você ir lá na rede e ver o nível de ruído, essas coisas. Tem a assinatura da rede, né? É a curva da rede, mas ele fala que a para isso comunicação teria está que ter outro boa. equipamento, né? Normalmente a gente usa até empresas, por exemplo, como a Pepper Influx, ou outras empresas assim, acho que a MTL também, ele tem algumas ferramentas que são bem específicas para isso, eles já geram até... Ou você pode fazer, né, para as pessoas que já têm um conhecimento maior, com osciloscópio, você consegue fazer tudo isso também, né? Todas essas ferramentas, elas já te dão uma análise com base numa medição ali. E o osciloscópio é a medição com algum gráfico. Também é possível. Eu mesmo já, eu comecei a trabalhar com isso lá em 96, já faz um tempinho, eu usava, na época não tinha tanta ferramenta, eu usava muito o osciloscópio para ver onde que estava com ruído, que não, e descobrir lá, muitas vezes era problema de instalação, problema de aterramento, né? Mas só para concluir, o Asset View ele não faz isso, mas ele sabe se ele está comunicando ou não. Ele pode gerar, por exemplo, uma manutenção que vai necessitar uma dessas ferramentas. Tá, tranquilo, ok, obrigado. Uma outra pergunta que eu tenho é com relação à integração desse software com outros, por exemplo, eu consigo pegar desde uma indicação do bloco de função aí, por exemplo, de temperatura, ou até um alerta de diagnóstico de um posicionador, por exemplo. Ele está começando a trancar. Eu consigo externalizar esse alarme, essa indicação para um APC, por exemplo, para um outro sistema que eu já tenha, que faça um controle desse ativo? Sim, tem sim. A gente até usa. Lembra da apresentação lá, aquele Bridging Workflow? Sim. Essa é a ferramenta que a gente mais usa para esse tipo de coisa. Porque ele tem uma estrutura toda que você pode se comunicar com vários bancos, né? Esse aqui é mais para comunicação entre sistemas diferentes. Isso poderia ser feito também através de um OPC, porque o Bridgeworks também ele comunica ao OPC. Então ele poderia fazer uma troca de dados, como você deu um exemplo, né? Um parâmetro qualquer, um diagnóstico do instrumento, e através do OPC mandar para um outro sistema que tenha um cliente OPC e se esse outro sistema entender aquilo, ele vai conseguir gerar uma manutenção com base naquilo também. Então dá para fazer isso que você comentou, sim. Uma outra dúvida também, agora, já aproveitando que eu estou no embalo aqui. Opa, diga. A questão de acesso, estou vendo que está acessando via web, né? Eu consigo acessar mais de quantas pessoas simultâneas e configuração também. Se uma pessoa faz uma configuração, ele fica na base de dados e todas as outras pessoas, os logins, por exemplo, acessam tudo a mesma base de dados. Isso. Tem a questão da persistência, né, para a gente não perder. Então, o sistema tem sim essa base de dados gerenciada e o sistema permite você ter múltiplas engenharias, né, várias instalações fazendo as configurações ao mesmo tempo. No meu demo aqui, eu estou tudo local, né? Então, eu tenho somente um usuário. Mas por exemplo, quando você tem duas pessoas tentando configurar a mesma coisa, o sistema avisa, por exemplo, a segunda pessoa que está tentando acessar aquilo que o usuário tal já está usando. Então, às vezes você fica limitado a isso. Duas pessoas não conseguem, por exemplo,
modificar um mesmo instrumento, uma mesma lógica ao mesmo tempo. Sim. Ela faz esse tipo de controle. Então, beleza. Obrigado. Imagina. Agora, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Aqui melhor. Vocês estão vendo essas chavinhas aqui, ó? Vou aumentar aqui. Por exemplo, essa chavinha aqui eu consigo mexer na temperatura, né? Isso aqui, na verdade, simulando um PT100, né? Ele mexe numa resistência, eu consigo simular uma variação de temperatura aqui. Esses kits aqui são muito usados por nós para treinamento. Né? E essa chavinha aqui é uma chavinha que eu consigo desligar o fio aqui do PT100 que está ligado, do PT100 simulado que está ligado aqui. Quando eu faço se eu mexer nessa chavinha, vocês vão observar, não sei se está dando para todo mundo ver aí, mas vai aparecer um badgezinho aqui, quer ver? Deixa eu fazer isso agora. Eu vou desligar essa chavinha aqui, ó, com o meu dedo. Pronto, desliguei. Opa, perdão. Esbarrei na câmera aqui. Bem no momento que não podia, eu posso fazer de novo. Ali, ó. Aí apareceu esse badge aqui, né? Ou seja, ele está detectando, ele já detectou que o sensor está ruim. E agora, aqui no sistema, daqui a pouco ele vai aparecer isso daí também. Ele fica tentando aqui se comunicar. Pronto, apareceu aqui, tá vendo? O sistema apareceu esse alarmezinho identificando que tem um problema aqui. Ele já identifica aqui que é um problema nesse dispositivo. Ele dá que é uma falha de entrada, né? Uma falha de sensor, e você pode ir lá e visualizar qual que é o instrumento que é, qual que é o tag dele, tudo direitinho, uma falha de sensor. E você consegue, por exemplo, com base nisso, você pode fazer um reconhecimento aqui e você pode gerar uma manutenção reativa também. Então você pode vir aqui, ó, eu vou gerar uma manutenção, eu vou mandar um e-mail para alguém, eu seleciono aqui, no caso só tem eu aqui, eu botei meus 2 e-mails. Você pode vir aqui, adicionar, já notificar alguém, aí você já pode programar uma manutenção, nesse caso corretiva, né, que foi uma falha de sensor, e bota algumas instruções aqui, verificar sensor, pois está com erro. Eu aperto esse botão aqui, a manutenção já está programada, aí a pessoa para quem eu mandei aquilo, já abro o meu e-mail aqui, por exemplo, já veio aqui, ó, primeiro que eu recebi o diagnóstico, ele me fala que esse vermelho ele indica que é um problema mesmo, de uma falha, né? E aqui já vem a ordem de serviço, ó. Vendo aquilo que foi programado lá, ó, uma manutenção deve ser executada agora. Fala qual que é o instrumento, diagnóstico e as instruções, verificar sensor, pois está com erro. Aí eu posso ir lá no meu sistema, deixa eu voltar minha câmera aqui, toda hora a câmera sai fora. Aí eu posso ir lá no campo, né? Eu vou lá, troco o sensor, no meu caso vai ser só virar a chavinha aqui. Viro a chavinha, espero um pouquinho até ele fazer a leitura, corrigir. Aqui deve sumir esse badge e o meu alarme deve desaparecer. Ah, já sumiu o badge daqui, já sumiu o alarme. Aí eu que fiz a manutenção, posso, por exemplo, vir aqui no sistema para dar baixa naquela manutenção. Né? Vou achar aqui onde está a manutenção. Aqui está uma manutenção corretiva. Aí eu venho aqui no sistema, vou editar ela aqui. Isso aqui é a edição, eu quero, na verdade... Eu vou fechar minha manutenção aqui, basicamente. Eu posso avisar que uma pessoa que a manutenção já foi realizada.
Posso mandar aqui para as pessoas que eu quiser. No caso, eu só tenho o meu e-mail cadastrado aqui e enviar. A ordem foi de maneira bem sucedida realizada. Aí eu posso vir aqui nos meus alertas de manutenção. Nessa manutenção que tinha aqui, eu venho aqui, faço algum registro aqui, ó. Sei lá. E Ricardo? Sim. Aí a manutenção já pode dizer. Aí eu tiro aqui da lista as manutenções que precisar, que estavam programadas para mim e já dá baixa no sistema. Pode falar, desculpa, eu te cortei. Não, eu te cortei ali. É Rodrigo, tudo bem? Ô, Rodrigo, tudo bem você? Tudo bem. Me diz uma coisa, essa tua ferramenta, assim, o sistema, ele te dá tendência à falha? Ele pode te dizer tipo, uma manutenção inteligente, dependendo do equipamento, em quanto tempo ele vai falhar se tu não corrigir determinada falha? Pode sim, você pode... Às vezes, esse tipo de diagnóstico vem do próprio instrumento, né? E às vezes você pode programar. Na verdade, você pode programar com base em qualquer variável. Por exemplo, como se fosse um alarme mesmo. Você programa ali um limite e a partir daquele limite, ele gera um alerta dizendo que possivelmente você vai ter uma falha em breve. Um equipamento que a gente tem bastante desse tipo de coisa é aquele posicionador de válvulas. Então, com base, por exemplo, na pressão de atuação que ele tem que mandar para a válvula, para posicionar a válvula, essa pressão, se ela estiver muito alta, pode ser um sinal que você está tendo que fazer muita força para movimentar a válvula. Pode ser que a válvula já está entrando num agarramento mesmo, né? Ela pode estar numa situação próxima de não conseguir se movimentar mais. Aí, normalmente, o que o pessoal faz, eles fazem um estudo, né, para identificar esse limite. Muitas vezes o pessoal já tem um histórico de manutenções desse tipo de equipamento que eles já sabem esses limites. Às vezes são usados, por exemplo, dados dos fabricantes, né, muitas vezes os próprios fabricantes das válvulas, desses dispositivos, já te dão essas informações, né, quais seriam os limites ali que vai ser necessário uma manutenção. Vai botar o alarme ali só com aqueles limites ali, então. Aí você pode pegar essa variável de pressão que o posicionador... Esse é um exemplo, né? Isso você pode fazer com qualquer variável. Que está mandando para a válvula, você põe um limite lá, se a pressão passar de, sei lá, 20 bar, você vai me gerar um alerta de manutenção, possível agarramento de válvula. Isso vai para o sistema também. Isso você consegue fazer com qualquer variável. E tem instrumentos também que já traz o diagnóstico pronto, né? Um exemplo clássico é aquela questão da bateria do instrumento wireless que está acabando, né? Ele consegue medir esse tempo de vida da bateria e já te dá esse diagnóstico pronto. Mas é possível fazer com qualquer um. Certo. Valeu, obrigado. Imagina. Eu queria mostrar para vocês também, acho que ficou faltando, né, mostrar os relatórios. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, tirar um relatório de diagnóstico, né, histórico de diagnóstico. Então, eu vou pegar, sei lá, de um mês passado também, de 4 de junho de 2020 até hoje. Todos os instrumentos, vou gerar um relatório aqui em PDF, por exemplo. Aí já deve aparecer nesse relatório até o diagnóstico que aconteceu hoje, né? Já tem aqui vários que aconteceram, te dá a data, tá vendo? E possivelmente foi umas brincadeiras que eu estava fazendo aí no sistema. Ele te dá por instrumento, nesse caso. Você pode filtrar. Como eu não filtrei, ele veio para todos aqui. Aqui o TT, que é o caso que a gente estava mexendo, né? TT 123. Procurar aqui o nosso diagnóstico de hoje. Aqui, ó, 4/7, agora são 11h52, foi 11h47 mais ou menos, teve a falha de sensor lá, ele fica registrado aqui. Então você fica com histórico também, né, de tudo que aconteceu. Eu posso voltar aqui para os... Por exemplo, posso fazer um relatório também de manutenção. Aqui, por exemplo. E Ricardo? Oi? O Rodrigo novamente. Ô, Rodrigo, diga.
voltando à mesma pergunta que eu te fiz, eu não entendi o que tu explicou, mas me ocorreu outra coisa. Tem alguma inteligência artificial rodando que possa identificar aquela falha está sempre ocorrendo e sempre que acontece aquela falha, o problema que dá é aquele e depois ele ocasiona aquele outro. Tem alguma coisa assim do sistema identificar o que prever o que vai acontecer sem tu inserir os parâmetros ali, normal, de limites, tá? Mas daí, com o tempo, o próprio sistema aprende sobre as falhas. Tem alguma coisa assim? Isso é possível fazer. Essa ferramenta que eu estou mostrando aqui, ela não faz isso, tá? O Asset View. Ele faz a manutenção baseada em alertas e diagnósticos e uma programação. Mas o que você está falando é possível fazer sim, é a inteligência artificial de machine learning, né? Onde você analisa várias variáveis, tenta tirar uma correlação delas e, baseado na mudança de algumas variáveis, você pode saber que está se movendo com uma situação de falha. Tem várias empresas que estão pesquisando isso, né? Eu acho que até no grupo aqui de vocês, tem empresas que já estão trabalhando nesse sentido, montando às vezes tem empresas até que tentam criar esses algoritmos por elas mesmas, né? Porque é uma coisa possível de fazer e tem várias empresas que investem nisso. Eu, particularmente, ainda não vi uma aplicação voltada para a indústria, mas eu já conheço vários fornecedores que já estão desenvolvendo essas soluções e dizem que já tem essas soluções de machine learning para dados. Uma dificuldade que eu vi, até não só na Smart, né, em outras empresas que eu trabalhei, é que, por exemplo, para você fazer uma manutenção de um equipamento, para você descobrir quando ele vai falhar, ou você tem que ter um conhecimento muito, muito bom prévio desse equipamento, ou você tem que ter um histórico de falhas anteriores, né? Porque, ou seja, se você tiver, por exemplo, e tem que ser várias falhas, por exemplo, você tem um ano de dados ali e aconteceram, sei lá, 5 ou 10 falhas, eu acho que uma ferramenta já consegue analisar todos esses dados e, por exemplo, vamos chutar um exemplo, se é um motor, né? Se você tem uma vibração e é uma temperatura, hipoteticamente, vamos supor que depois que a vibração atingiu tal nível, ele começou a aquecer, a temperatura subiu, isso é um indicativo que vai quebrar. Uhum. Ou seja, isso é o tipo de coisa que em ferramentas de machine learning, de inteligência artificial, machine learning, podem conseguir fazer. É um processo meio empírico, né? Porque às vezes tem um equipamento lá. Eu dei o exemplo aqui do motor, né, que é o equipamento rotativo, que é um exemplo mais fácil, assim, né, que a gente sabe que se vibrar muito, aquecer muito, vai queimar, né? Uhum. Mas, por exemplo, você pode ter, às vezes, um trocador de calor, um equipamento, assim, onde não é tão óbvio a correlação entre uma variável e outra. Sim. Então, o que pode acontecer, e isso eu vislumbro que vai acontecer muito, que é uma tendência, as empresas vão querer usar a inteligência artificial para prever falhas. Às vezes, falhas de manutenção vão querer usar a inteligência artificial, saindo um pouco do mundo de manutenção, para melhorar um pouco as operações, né? O que eu posso fazer na minha máquina aqui para evitar para que ela seja mais otimizada, né? Que ela tenha um desempenho melhor. Ela consiga produzir mais, né? Mas uma dificuldade que eu vi é essa. Para você implementar inteligência artificial para prever falha, um equipamento que você não conhece o comportamento dele, você tem que ter um histórico prévio de falhas. Sim. E às vezes, por exemplo, as empresas vão buscar fazer isso aonde? Naqueles equipamentos mais críticos, né? Aquele motor, aquele equipamento que, se falhar, ele vai derrubar minha produção inteira. Só que esses justifica fazer esse investimento, né? Só que esses equipamentos, muitas vezes, eles são tão críticos e a empresa faz uma manutenção tão boa nele já, que ele nunca tem falha. Então, como ele não tem falha, você não consegue usar a inteligência artificial, porque ele teria que ter um histórico para poder prever. Claro. Entendeu esse processo? Mas, assim, o que eu queria te dizer, só para concluir, é que é possível, sim, eu já vi várias empresas querendo fazer isso. Eu vejo, assim, que muitas vezes, quando o fabricante já tem as instruções prontas, a correlação de variáveis lá é mais fácil, você não precisa desse histórico. Mas quando você precisa de um histórico, muitas vezes é barrado ali. E é um processo meio empírico.
às vezes pode dar certo, você pode conseguir tirar essa inteligência e às vezes não dá certo, às vezes você não tem as variáveis certas, ou às vezes não é tão simples fazer. Mas é possível. Entendi. Não, te agradeço de novo pela resposta. Imagina. Só uma consideração, eu acho que, concordando com o que o Ricardo comentou, é muito mais prático, por exemplo, a gente conseguir conversar com o fornecedor que forneceu aquela máquina, equipamento, para ele investir em gerar essa informação para a gente, de repente incorporado e agregado junto no equipamento, do que a gente, como comprador de uma máquina específica, está desenvolvendo e fazer toda essa inteligência por trás, né? Por exemplo, falando questão de um compressor, né? Até teria como a gente instrumentalizar, pegar e conseguir buscar informações específicas, mas é muito mais lucrativo para o fornecedor que desenvolveu o equipamento, desenvolver e depois fornecer essa solução para todos os clientes deles, né? E a gente ser um deles, né? Do que a gente, por si só, fazer todo esse desenvolvimento sozinho, né? Sim, claro. Essas minhas perguntas, porque, na minha visão, é a tendência, né? Sim, concordo. Não só que ele está falhando e no que falhou, mas o que a falha pode acarretar ou se é um desgaste que está ocorrendo, o que vai acontecer e quanto tempo ele vai levar para... Isso, quanto tempo... Uhum. Eu li uma dissertação de mestrado que o engenheiro ele fez um modelo matemático do motor elétrico de uma dessas válvulas de processo, né? E em cima das variáveis do modelo matemático dele, ele conseguiria prever falhas, né? Sim, fez um gêmeo digital quase, assim. Justamente essas agarraduras, né? Quando a válvula começa a emperrar, começa a ficar mais difícil de abrir e fechar. E aí ele via todas essas variáveis, algumas aumentando, outras diminuindo, né? Em cima do modelo da máquina elétrica. E aí ele conseguiria prever falhas. Né? E, Rodrigo, um negócio que era legal de dar uma olhada, o Márcio Barros, na época que eu estava, antes de retornar para a festa, eu estava trabalhando com a Banner pela Spheric, né? E foi iniciado um trabalho junto com a ferramentaria, Felipe, também não sei se tu chegou a acompanhar isso aí, dos sensores de vibração e temperatura, que ia ficar na Komatsu ali, trabalhando por rádio, né? E fazendo o monitoramento. Então, o pessoal tinha, em princípio, feito o quê? Ia fazer uma manutenção em um determinado redutor, né? Deixar com os componentes todos novos e instalar esses sensores, e ele, com o tempo, ele vai entendendo que aquele perfil de vibração de temperatura é o padrão de funcionamento dele. Então, qualquer oscilação dentro de um percentual ali, ele vai acusando e ele vai aprendendo, né? Como é que se comporta essa máquina. Eu sei que isso foi iniciado um trabalho aí, eu acabei não acompanhando, mas tem bastante a ver com isso que tu está falando. Claro, ele é específico para vibração e temperatura de componentes, mas ele já tem um box, tem uma IHM e um gateway, onde ele recebe esses dados, ele faz já toda essa análise através de machine learning e vai largando um gráfico, e se tiver algum alarme ou algum alerta, ele vai sinalizando ali. Era legal ver se isso está rodando ainda aí. Legal, vou perguntar para ele, ó, que eu vejo, eu vou conversar com ele. Fala, Felipe. Pessoal, ô Ricardo, prazer, aqui é Felipe. Ô Lucas, realmente esse equipamento ele teve instalado justamente lá na minha área, né, na área que eu trabalho, e estava sendo controlado justamente por mim e pelo outro líder do primeiro turno. Foi feito esse trabalho junto com o Márcio Barros mesmo. Só que os sensores de vibração foi instalado no motor principal da Komatsu. É o motor de acionamento principal de toda a prensa. Só que vamos imaginar que a gente fez uma manutenção, preventiva em todo o sistema mecânico, e a gente tem um sistema de troca do motor a cada 2 anos, justamente já prevendo, porque parou o motor, parou toda a prensa, então para a fábrica. Então, por ser equipamento crítico, realmente a gente tem uma preventiva eficiente em relação a isso, a troca de motor, tem motor backup,
E aí não foi eficiente, vamos dizer assim, onde eu quero chegar com tudo isso. Por que eu falei? Porque não foi eficiente, porque ele não dá espectro, né? Ele não oscila. Então eu vou precisar ficar, por exemplo, com esse equipamento monitorando online durante 4 anos, para mim ver se o sistema. Então eu teria que simular condições. Daí o que a gente fez, Lucas? A gente pegou o equipamento todo e passou para outro departamento, lá para a área de pintura de para-choque, onde eles têm muitos exaustores, que lá sim eles têm muita oscilação de vibração dos exaustores, e lá sim a gente vai ter que conseguir fazer uma avaliação e diagnóstico melhor da efetividade desse equipamento, entendeu? Então, para nós, como estamparia, entendeu? A gente, então, ele não foi efetivo, vamos dizer assim, a gente não consegue. Perfeito? Entendi. Então, por exemplo, lá na parte de exaustores, lá na outra área, na pintura de para-choque, por exemplo, lá eles têm muito problema, né? E aí lá eles vão conseguir fazer um diagnóstico. Só que, dando continuidade aí em todas as perguntas que o Rodrigo fez e o Lucas colocou agora, é isso que a gente vê, sabe? Por mais que tu insere um sistema de controle, nada mais é, Lucas, do que um controle preditivo, essas coletas de dados. Mas tu pensa que teria que ter alguém monitorando esse gatebox ali, entendeu? Ele não te gera um alarme entendeu? Por inteligência artificial, ele não te gera um alarme no teu celular, tu não tem um software, ele simplesmente ele é um box que está na tua mesa, que se tu não olhar para ele, entendeu? Ele não tem uma ligação, ele não tem uma inteligência por trás. Então, aquilo ali nada mais é que, em vez de tu fazer a coleta em campo, é tu ter ele monitorando a cada, vamos lá, minuto a minuto. Mas tem que avançar, né? Hoje o que a gente fala da indústria 4.0 seria avançar, né? Eu vejo um pouco até mais avançado o próprio Bruno, que estuda com nós aí, da Memphis. Ele tem um controle em relação aos motores da fábrica, um trabalho feito com a VEG, entendeu? Aquilo ali já me mostra que é um pouco mais avançado em relação até mesmo disso que a gente está falando, em relação ao trabalho que o Lucas falou. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Ricardo, que já fechou o horário, não quero interromper mais. Só em questão de licenciamento, como é que funciona a questão de licenciamento dessas ferramentas? Só para entender, elas são modulares, são em função de tags que tu vai utilizando, vai aumentando o custo? Ou... Não sei se poderia só dar uma explanação final assim, em relação a isso. Alô? Eu acho que travou a imagem do Ricardo ali. Ele deve ter caído fora, será que não? Eu acho que sim. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Tá. E tô vendo que o pessoal tá ativo aqui também. O Felipe também tá ali, ó. Só o do Ricardo, eu tô vendo que tá com o microfone aberto, mas a imagem parada. Tá com foto. Desligou o Wi-Fi. Ricardo? Ou bateu a friaca lá, né? Congelou o homem. Congelou mesmo. Eu acho que literalmente, né? Mas eu acho que a gente tá sofrendo mais com o frio do que eles lá, né? O nome da cidade é Sertãozinho, né? No mínimo mais quente, né? Mínimo que eu esperaria, né? Que pena. Caiu. Eu acho que ele caiu. Caiu. Mas eu acho que eu tenho esperança que eu acho que ele vai voltar só para responder isso, daí a gente já libera ele, pode ser? E liberamos vocês também para. Tranquilo. Oi, Henrique. Mas bacana a ferramenta, né? Oi, pode falar, Henrique. Bem rápido assim, até talvez tu pergunte para ele. Por exemplo, que nem nós que trabalhamos com o software do Máximo para gerenciamento de ordem de serviço. E nós também usamos SAP, mas daí é para questão de inventário, spare parts, essas ordem de produção. Nós estamos falando mas de Máximo. A tua pergunta.
A tua pergunta é se tem conectividade com o Máximo? É isso? Né, não seria bem isso, porque eu acredito que não. A resposta é não. Não Talvez tem, seja não. pelo que eu entendi, tem sim. Tem para a questão de workflow, que ele Então, jogaria aquela informação. então, eu preciso, de repente, tu formula essa pergunta para ele, para nós, por Tá. favor, com base no que o Rodrigo falou. Por exemplo, eu tenho o meu sistema de gerenciamento que é global e é máximo, eu tenho que usar a ferramenta. Mas só que ela é só para gerenciamento de ordem de serviço, mais nada. Ela não me gera nenhum dado. E aí eu tenho meu sistema de supervisório, onde eu tenho muita informação, muito alarme, muito alarme. E se tu conseguiria fazer essa integração para conseguir disparar essas ordens automaticamente daí, no caso? Com base em todos os meus alarmes que eu tenho no Ô, Felipe, acho que o Ricardo tá online aí, não quer perguntar direto pra ele? Ricardo, tudo bem? Tá se escutando? É que tá estourando a... Eu acho que o Ele não tá volume... conseguindo falar lá, não tá no mudo? Acho que deve estar no mudo. Alô? Perdão, tava no mudo agora. Perfeito. Ricardo, desculpe estar tomando assim mais tempo, mas temos duas perguntinhas finais aqui. O Felipe estava comentando, baseado em cima do sistema, eles lá na GM acabam utilizando o Máximo, correto, Felipe? Isso, Máximo. Para gerenciamento de manutenção. O nome do software de vocês. Isso. É IBM. Da IBM. Para gerenciamento da manutenção e... Isso. E daí eles têm diversos outros supervisórios que têm as informações. Poderia centralizar essas informações e fazer relações para conseguir disparar ordens automáticas? Eu acho que seria para aquele workflow que tu comentaste, né? Exato, exatamente a aplicação daquele workflow é para isso. Você orquestrar dados, né? E como a empresa já tem o Máximo, né? Que é uma ferramenta consagrada aí de mercado para manutenção, acho que faz todo sentido você automatizar, né, as manutenções o máximo possível com isso. Tá, então daria para apontar as variáveis de disparo baseado em cima das informações que tem, ou em supervisório, ou pegando até direto no campo, se tiver caminho até chegar nessa informação, correto? Exato, é só, dependendo dos sistemas que estiverem disponíveis, né, e encontrar um caminho e fazer essa integração. No caso da Smaro, a gente utilizaria aquela ferramenta do workflow. Perfeito. Felipe, era isso que tu gostaria de tirar de dúvida? Era essa dúvida? Isso, mas o principal, Henrique, estaria relacionado ao supervisório da máquina que a gente monitora, com todos os alarmes. Você precisaria criar um software similar, né, a esse que o Ricardo apresentou, para ele gerenciar esses alarmes da máquina, entendeu? Não, mas então daria, porque o sistema de workflow estaria absorvendo aquelas informações do teu sistema supervisório atual e em cima de alguma regra que tu fosse colocar, ele dispararia algum gatilho para acionar uma ordem de manutenção ou alguma coisa assim. Então, pelo que eu entendi, acho que daria, né? Mas e como é que funciona a questão da licença para esse tipo de software? Se baseia em função de workflows que se faz, se baseia em cima de dados que tu está armazenando e buscando para a plataforma de vocês? Como é que é o licenciamento? Especificamente para esse workflow, ele tem um licenciamento por transações, né? Então, você tem essa quantidade de transações que ele faz, por exemplo, uma variável que ia ser disparada para uma comunicação com o Máximo, por exemplo. Isso seria uma transação. Então, é feita uma estimativa da quantidade de transações e a licença é dimensionada para isso. A licença específica desse módulo, né, de bridge e workflow. Mas tudo, Felipe, só complementando, tudo vai ser possível uma vez que tu consiga buscar essas informações e colocar num lugar comum, né? Uma vez que ela está nesse lugar comum, aí pode ser até no software do Pins ali, que tu comentaste, ou se daqui a pouco o teu supervisório tem um servidor OPC que conseguiria buscar via um OPC Client as informações lá de dentro, também daria, né? Mas uma vez que elas estão disponíveis e abertas lá, é só seria fazer as regras de negócio, né, para conseguir fazer os disparos
corretos, né? Exato. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida, de repente, alguma questão aqui com o Ricardo? De repente, ok? Então tá certo. Henrique. Olha, oi, pode falar, Felipe. Rápido, só no início da apresentação ele colocou algumas válvulas do tipo de monitoramento. Na parte da Smart, eles têm alguns equipamentos, por exemplo, nós temos válvulas pneumáticas de segurança da Ross. O Ricardo talvez já ouviu falar de válvulas de segurança da Ross pneumática. Nós temos alguns problemas em relação ao spool da válvula, que ele tranca mecanicamente, internamente na válvula. E aí sempre fica a dúvida se o problema é elétrico, comando de válvula, se o problema é mecânico, que o spool tá trancando. Trancado. Esse controle, esse monitoramento, eles trabalham com isso para fazer e conseguir fazer esse diagnóstico? Eu teria que olhar, viu? Eu não tenho assim experiência com esse equipamento específico da Ross, né, que você falou. Teria que então ficar te devendo essa informação. Se você tiver de repente um modelo dela, alguma especificação para eu poder dar uma pesquisada no catálogo, ver que protocolos eles têm, que diagnósticos eles têm, eu posso fazer uma pesquisa para você e te retornar. Peço desculpas, eu realmente não tenho esse conhecimento desse equipamento específico. Tem que ver, o segredo é verificar se a válvula em si ela gera esse diagnóstico e se ela tem uma saída para levar essa informação adiante, né? Exato. Se ela está interligada com algum field bus, alguma coisa assim, ou que ela tem alguma saída que consiga dizer o que está acontecendo dentro dela, né? Que daí são os sensores inteligentes, né? São sensores que conseguem se gerar autodiagnóstico, né? Geralmente o sistema lá está ligado na device. Se ela está ligada no device e se ela tem essa opção de autodiagnóstico, é só verificar daí os campos para conseguir apontar essas informações aí, né? Essas válvulas aí de segurança, né, é uma coisa comum que às vezes elas têm, aquele teste de stroke parcial, né? E como é uma válvula de segurança, ela fica travada ali, né? Ela não fica se movimentando que nem uma válvula de controle. Então é muito comum o pessoal fazer manutenção fazendo esses testes, né? Ele vai lá, um teste que você movimenta um pouquinho a válvula para ver só para ver se ela não está travada ou não. E não sei, talvez seja uma forma de dar manutenção, né, nessa válvula também. Mas precisaria, como o Henrique bem falou, né? Precisaria ver os recursos que ela tem de diagnósticos e de comunicação para ver como é que a gente conseguiria poder puxar esses dados. Então tá, mais alguma questão? Tudo ok? Então, Ricardo, obrigado por participar aí nessa manhã. Para nós aqui do Sul Fria, não sei como é que tá aí na tua região, mas aqui tá bem frio. Imagino. Aqui tá friozinho, mas aí eu imagino que é um pouco mais. Aqui tá um tanto quanto bem, deve estar mais frio aqui. A última vez que atualizou aqui estava 7 graus, às 9 da manhã, então... E os ventos melhoraram ou ainda tá aquela loucura? Como? A parte dos ventos lá, dos ciclones. Não, isso passou. Agora daí passou o vento, ficou frio, né? Então, frio congelante, tá? Então, olha, muito obrigado pela disposição, pela troca de informações. Acho que foi muito válido aí. É bom trazer esses cases práticos e possibilidades que a gente tem no mercado. E a Smart em si, por ser uma empresa brasileira, eu acho que é bacana a gente sempre também olhar primeiro para cá, né? Antes de olhar para fora, né? Então, parabéns aí por desenvolver tecnologia aqui num país tão engessado, né? Sim. Obrigado. Legal, Felipe. Eu que agradeço, foi uma grande satisfação aí também. A gente está à disposição, precisando da gente, alguma coisa, conte com a gente aqui. Estamos à disposição. Obrigado mesmo. Obrigado.